Boa tarde a todos. É sobre a proteção de Deus e conforme o disposto no regimento interno desta Casa, declaro aberta a sessão solene de abertura do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Buritirama, Bahia. Gostaria de saudar os nobres vereadores, os servidores desta Casa, o público que se faz presente e aqueles que nos acompanham pela Buritirama TV, pelas redes sociais e pela Rádio Buritirama FM. É uma satisfação em tê-los aqui conosco. Passo a palavra ao funcionário Nardel para que faça a leitura da biografia do ex-vereador Francisco Gomes Pereira. Francisco Gomes Pereira, mais conhecido como Chico Ceará. Nascido em 7 de janeiro de 1939, na cidade de Ipueiras, Ceará, época em que o Estado ainda sofria as marcas da Revolução de 1930. Filho mais velho de Raimundo Pereira da Silva, trabalhador industrial, e de Dona Raimunda Gomes de Jesus, artesã. Passou parte de sua vida em sua terra natal, com seus 6 irmãos. Uma vida simples e humilde, começando seu trabalho desde cedo com sua mãe, fazendo tecidos e artesanatos variados, tornando-o comerciante desde mais novo. Seu pai foi para Brasília a trabalho e acabou sofrendo um acidente que tirou sua vida, deixando Francisco órfão de pai aos 31 anos, fazendo com que ele e sua mãe saíssem em 1970 de Ipueiras em direção ao povoado de Lagedo, em busca de oportunidades e uma melhor condição de vida. Prosseguiu como comerciante, vendendo materiais de tecelagem, chegando a vender mel e outros produtos para o sustento da família, até se interessar pela política local. Seus interesses eram ajudar o povo por meio da política, quando se deparou com a situação difícil do povoado. Então, finalmente se candidatou a vereador pela primeira vez pelo partido PMDB, ganhando no mesmo ano 1985 a 1988. Abriu uma padaria e farmácia, enquanto sua mãe passou a administrar um pequeno hotel nas redondezas. Em outubro de 1987, foi para Buritirama com sua esposa Nadir Borges Pereira. A união ocorreu oficialmente no povoado de Lagedo em 14 de setembro de 1973, com quem teve 5 filhos. Prosseguiu trabalhando como comerciante para o sustento de seus filhos e Francisco atualmente teve 17 filhos, contando somente os que estão vivos, 10 de seu casamento com Nadir e 7 de outras uniões. Francisco, que ficou conhecido popularmente como Chico Ceará, se encontrava em Brasília desde o ano de 2010, com 82 anos, aposentado, vivendo com sua esposa Nadir Borges Pereira e sua filha mais nova. O motivo da saída de Buritirama foi para ficar perto de seus filhos, principalmente quando a doença lhe afligiu, passando alguns meses no hospital lutando pela vida. Senhores vereadores e demais cidadãos que nos acompanham nessa tarde. Antes de darmos prosseguimento aos trabalhos dessa sessão solene, esta presidência registra com profundo pesar o falecimento do senhor Francisco Gomes Pereira, carinhosamente conhecido por toda a comunidade como Chico Ceará. Chico Ceará dedicou parte de sua vida ao serviço público, exercendo com honra o mandato de vereador deste município no período de 1986 a 1988. Contribuindo para o fortalecimento do Poder Legislativo e para o desenvolvimento desta terra. Neste momento de tristeza, rendemos nossa homenagem à sua trajetória, reconhecendo os relevantes serviços prestados à nossa cidade e ao legado deixado por sua atuação em favor da população. Em nome da Câmara Municipal de Buritirama, manifesto mais sinceros sentimentos de solidariedade e condolências aos seus familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Chico Ceará. Que Deus conceda conforto aos corações enlutados e receba sua alma em paz. Em respeito à sua memória,
e em reconhecimento à sua contribuição para a história deste parlamento e deste município, convido os presentes para que façam um minuto de silêncio. Meu muito obrigada. É com grande satisfação que iniciamos o segundo período legislativo, renovando nosso compromisso de trabalho com responsabilidade, transparência e dedicação ao povo do nosso município. Neste ano de eleições nacionais, reforçamos a importância da participação da população no processo democrático. O voto consciente é um direito e um dever de cada cidadão. Mas a democracia não acontece apenas nas urnas. Ela também se fortalece com a participação da comunidade nas sessões da Câmara, acompanhando os trabalhos dos vereadores, apresentando sugestões e contribuindo para as decisões que impactam a vida de todos. A Câmara Municipal é a casa do povo e estará sempre de portas abertas para ouvir a população. Que Deus abençoe os trabalhos desta casa e ilumine nossas decisões para que possamos continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Buritirama. E, mais uma vez, em nome de toda a casa, em nome de todos os vereadores, convido aqueles que nos acompanham, mais uma vez, para sempre se fazerem presentes a sessões e acompanharem os serviços prestados durante esse período a qual a gente está iniciando, o segundo período legislativo de 2026. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos vereadores, conferindo a lista de presença. Comparecimento dos senhores vereadores à sessão solene de abertura do segundo período legislativo, realizado às 16 horas no dia 27 de julho de 2026. Adriano Alves dos Santos, ausente. Celso Ribeiro de Santos. Evanildo Simões de Souza, presente. Israel José da Silva. Matheus Marques Jacobina. Mauro Souza Silva. Presente. Odair Ribeiro de Souza. Raquel Silva do Vale. Presente. Wallace das Chagas Oliveira. Presente. Vitor Oliveira de Souza, ausente. Wallace Pinheiros de Almeida. Presente. Então, nós temos, porém, presidente, 9 parlamentares. Prosseguimos a esta sessão. A palavra, neste momento, estará franqueada aos vereadores inscritos, respeitando a ordem do sorteio, onde cada vereador terá 10 minutos para a sua fala, e peço a todos que respeitem o regimento interno desta casa e nesse momento, a palavra está concedida ao vereador Odair Ribeiro.
Boa tarde a todos, presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha de casa pela Buritirama TV, os que vão nos ouvir pela Buritirama FM, pelas demais redes sociais. Sintam-se abraçados. Eu quero, antes de continuar minha fala, também externar meus sentimentos aqui à família do ex-vereador Francisco Gomes, faleceu hoje, né, o seu Chico Ceará. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e também de todos os demais enlutados em nosso município. Hoje é a primeira sessão após a retomada do recesso legislativo do mês de junho. Agradeço a Deus pela oportunidade, não poderia deixar de fazer isso. O trabalho não pode parar. A gente tem visitado muitas comunidades, ouvindo as demandas e trazendo para que a gente possa buscar soluções, né? Procurando os setores responsáveis da gestão. E eu queria aqui começar pontuando a respeito desse trecho aqui de Cigarra, solicitar para a gestão fazer a recuperação dessa estrada, porque está muito perigosa. O pessoal tem cobrado muito, já vieram no meu gabinete, eu tenho que fazer essa cobrança aqui. Então, a gente solicita aí para que faça essa recuperação, né? Que liga aqui Cigarra, Baixão de Gustavo, vai ali para o Colocando, vereador, Espinho. Não entendi. o momento da sessão, eu gostaria que o senhor fizesse a solicitação para a próxima sessão. É possível? Sim, pode ser, só para constar. Possa continuar a fala, aí a reivindicação, pelo momento da sessão de abertura. Certo. Por ser uma sessão solene de abertura, os trabalhos não pararam e a gente agradece a todos que fortalecem o nosso mandato, que seguem nos apoiando. Foi um reinício de mês muito produtivo para o nosso mandato, para a população, recebendo aí Buritirama alguns benefícios e, se Deus quiser, posteriormente vai chegar mais, se assim Deus permitir. Então, a gente agradece a todos vocês que acreditam em nosso trabalho, a vocês que puderem acompanhar de perto o trabalho do Poder Legislativo para entender um pouco mais como é que funciona. É muito mais interessante quando a população se faz presente aqui. De casa é bom, mas presente aqui é diferente. Então, a gente agradece a todos vocês, desejo aqui um excelente resto de semana a cada um. Fiquem todos com Deus. As demais pautas a gente pontua na próxima sessão. Próximo vereador, Evanildo Simões. Boa tarde a todos. Quero saudar a mesa na pessoa da nossa presidente Raquel do Vale. Em nome dela, saudo todos os colegas vereadores. Saudar as pessoas que nos acompanham através do Facebook e também amanhã pela rádio Buritirama TV. Como já foi dito, é uma sessão solene, né? Estamos voltando do nosso recesso, apesar que a gente não tivemos ausente aí nessa casa, mas o trabalho continua de uma forma que nós, vereadores, sabemos como que funciona dentro do nosso município. Muitas pessoas pegam férias e viajam, mas nós não, continua no município trabalhando e quando precisou, a gente estava aqui também para votar os projetos de lei do Executivo. Então, quero aqui também deixar também minhas condolências, né? A família do Chico Ceará, que foi também vereador de Buritirama, que representou pelo poder, no poder público aqui trabalhando na vida pública, nessa cidade, nesse povoado, nesse município, né? Povoado Lagedo, onde, como foi dito na biografia, onde ele chegou ali, não era de Buritirama, veio de outra cidade, de outro estado, né? E chegaram ali em Lagedo, se adaptaram, foram morador. E em nome do irmão dele, que continua aqui ainda, Antônio Ceará, que eles eram dois irmãos, Chico Ceará e Antônio Ceará,
E aí o Antônio Ceará ainda continua aqui em Buritirama, que sinta meus sentimentos, né? Que Deus conforta o coração seu e de toda a família. E dizer também, né? Nós temos muitas coisas boas que aconteceu durante esse primeiro semestre e passou. Estamos iniciando hoje, o segundo semestre do Poder Legislativo de Buritirama e muitas coisas boas irão acontecer. Os debates aqui, a gente irá mostrar para o povo, estamos no ano aí de política, né? Chegando a política daqui a 3 meses, tá aí, né? A política e mostrar ao povo a realidade, o lado bom, quem fez, quem fará por Buritirama. E um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Nesse momento, licença e permissão para minha fala ao vice-presidente desta casa, Mauro. Mais uma vez, boa tarde a toda a população que nos acompanham pelas redes sociais e os que se fazem presente nesta tarde a esta casa. Senhoras e senhores, população buritiramense, é com grande honra que me dirijo a vocês nessa sessão solene, um momento de reflexão e prestação de contas, especialmente do período de recesso parlamentar. Este é um tempo que, embora muitas vezes visto como uma pausa nas atividades legislativas, mas representa uma oportunidade valiosa para a consolidação das nossas conquistas e o planejamento das ações futuras que visam o bem-estar da nossa Buritirama. Durante esse recesso, meu compromisso com vocês, cidadãos de Buritirama, permaneceu de forma presencial e pontual. Foi um momento em que intensifiquei minha presença dentro das comunidades. Ainda estou na caminhada, não foi concluída, mas aquelas que eu ainda não cheguei, vou chegar. Ouvindo as demandas, entendendo as preocupações e, sobretudo, trabalhando para que as suas vozes sejam ouvidas e consideradas nas decisões que impactam dentro do nosso município. Gostaria de ressaltar a importância da participação ativa de cada munícipe no fortalecimento da democracia, enquanto todos nós exercemos o nosso direito e o dever de nos envolvermos diante dos assuntos públicos e, através do diálogo constante e da colaboração, que podemos encontrar soluções efetivas para os desafios que enfrentamos. E, enquanto vereadora, o meu papel é servir como uma ponte entre as necessidades da população e as ações do nosso governo municipal. Portanto, encorajo mais uma vez a cada munícipe a participar dos momentos oferecidos a esta casa, momentos de reunião, momentos de prestações de conta, momentos de formação continuada, momentos em que a população ela se faz presente e mais atuante. Esse foi um período em que essa casa ela não parou. Desde já eu deixo aqui o meu abraço a todos os pequenos produtores que foi, durante esse período de recesso, bem atuante dentro de reuniões, capacitações em colaboração com outras entidades e, acima de tudo, a representação do governo municipal da gestão Léo, referente à preocupação e diante das demandas dentro de cada comunidade aqui repassada. Então, esse foi um momento de busca e, acima de tudo, de representar a nossa população e, principalmente, aqueles que mais precisam. Agradeço profundamente a confiança depositada em mim, na abertura que muitos fizeram durante essas visitas, no acolhimento, porque a gente só constrói um município diante da participação, ouvindo e falando.
não de forma criticiosa na questão de derrubar ninguém, mas na forma de crescimento colaborativo, onde a gente, enquanto população, poder legislativo e poder executivo, podemos trabalhar em prol de um único desejo, que é representar bem o nosso município e, acima de tudo, fazer com que esse município ele avance cada vez mais. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos aqueles lares, aquelas comunidades a quais eu já visitei e que me abraçaram, e abraçaram também os nobres colegas vereadores que também vêm aí nessa caminhada, e vamos reforçar a nossa caminhada a partir de agora, justamente nesse momento democrático, de ouvir a população e de estar presente diante das representações e a quais cada um aqui representa também. Meu muito obrigada a cada um de vocês. E, ao longo desse período legislativo referente a esta casa, esse período de recesso foi um momento também onde reforçamos, enquanto a administração da casa, de não se parar, não se fechou-se as portas e também não se fechou-se a questão do ato de representatividade legislativa, onde tivemos sessões extraordinárias, onde tivemos, ao longo desse período também, momentos voltados à questão de prestações de contas junto ao Tribunal de Contas, onde todos se debruçaram, e ao longo dessa gestão de 2025 a 2026, essa Casa Legislativa realizou-se importantes investimentos voltados à modernização de sua estrutura e o fortalecimento de suas atividades. Foram adquiridos notebooks, impressoras, climatizadores, sistemas de monitoramento, trituradores de papel, novo sistema de sonorização para o plenário, veículos. Proporcionamos também melhores condições para o desempenho dos trabalhos legislativos e também foram adquiridos eletrodomésticos como geladeira, fogão, bebedouros, contribuindo para o fortalecimento de um ambiente mais adequado e funcional aos servidores e vereadores e cidadãos que aqui necessitam e precisam desse espaço diante dos seus encontros e preparações dentro da comunidade. Além disso, encontra-se em andamento a ampliação da estrutura física da Câmara Municipal com a construção de uma copa e garagem, reafirmando o compromisso dessa gestão com a valorização do patrimônio público e a melhoria contínua dos serviços prestados à população. Essas ações demonstram o compromisso da presidência com uma gestão responsável, transparente e voltada ao fortalecimento do poder legislativo. Seguimos trabalhando para construir uma Câmara cada vez mais moderna, eficiente e preparada para atender às necessidades do nosso município. E não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão solene, marcando a primeira sessão ordinária para o dia 3 de agosto do corrente ano, às 16 horas, e desejo uma ótima tarde, uma ótima semana a todos os munícipes e que Deus esteja presente em cada lar.